Interior. Pessoa menininha que viaja, tem mais rodinha que eu. Guilherme viaja mais que eu. Tô te falando, ó, parabéns pra Bruninha. Bru, então vou só te apresentar o pessoal aqui. Guilherme, você já conhecia ou não? Não lembro, Não. talvez, acho que não. Guilherme é do nosso time de expansão, tá? Ele é o gerente de expansão. E o Rian é do nosso time de expansão internacional. Há alguns dias atrás, nós recebemos uma metinha de que a gente precisa abrir uma embaixada por mês. E aí, eu sou um pouquinho mais ousada e eu quero abrir uma embaixada por mês no Brasil e uma por mês para fora também. Não, uma por mês não, mas quero abrir algumas para fora. E aí, o que é a ideia? É mais um bate-papo mesmo para você contar para a gente como começou de si lá no comecinho. Como que a Bruna pensou em levar o projeto, as pessoas que você abordou, quais foram as ideias que você teve, né? Por quê? Porque a gente quer replicar isso. Então, a gente vai montar um manual. A gente já está em parceria também com com a empresa Júnior da USP, para ver se eles entram nessa com a gente. E a gente vai montar um manual disso e tentar implantar em outros países, né? De uma forma mais estruturada, é óbvio, mas que você fez deu super certo, tá lindão de si para mim. É uma das embaixadas nas palestras que eu dou, sempre falo, que para mim é referência, assim. E aí a gente queria que você contasse um pouquinho aí da história, de como foi o comecinho de tudo. Conte. Ai, nossa, saudosismo. Acho legal. Eu tenho um manual, se quiser eu compartilho com você, porque a Pri já tinha me pedido para outras embaixadas que começariam lá nos Estados Unidos. Mas vamos lá, então. Eu sou a Bruna, né? Rian e Guilherme, a gente nos conhecia. Eu tô aqui no Brasil agora, mas eu fiquei nos Estados Unidos. Eu morei lá durante 5 anos e em 2021 levei o Bem da Madrugada para lá. Mas eu fazia parte do Bem da Madrugada aqui do Brasil. Eu comecei durante a pandemia aqui. E eu lembro que naquela época da pandemia, eu estava me sentindo muito, como todo mundo, muito ansiosa. Eu estava chateada, como a Pri falou, eu gosto muito de viajar e eu não podia, enfim. Aí foi uma válvula de escape para mim, porque eu percebi que, na verdade, meus problemas eles eram muito superficiais e que existiam pessoas passando fome nas ruas e tal. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer um MBA e na época que eu fui, eu senti muita falta desse trabalho voluntário, desse contato com as pessoas. Nos Estados Unidos as pessoas tendem a ser um pouco mais conservadoras e não tem tantas iniciativas assim, onde eu conseguia participar, porque era geralmente durante a semana, das 8 às 5, que era o horário de trabalho, ou quando eu estava estudando. Aí eu falei na época, o Thiago estava trazendo a embaixada. Eu lembro que eu vim para cá em dezembro e eu participei da primeira ação da embaixada de Cotia. Eu sou de Cotia. E eu não sabia que o bem podia, tipo, que a gente podia ter embaixadas em outros lugares. Então foi um deal breaker assim. Eu falei, beleza, quero levar também. Falei com o Luiz Felipe na época e perguntei o que precisava. Ele falou assim: ah, a gente só precisa da sua boa vontade de fazer acontecer, e é isso. Aí eu, beleza, então isso você já tem, vou fazer, vai ser no dia tal, e vai ser assim. Aí eu fui, agendei o dia, mandei para ele o dia que ia acontecer a ação. Ele falou que ia montar um Instagram, ia montar um e-mail, e acho que é isso que ele ia fazer da parte dele. No fim, não montou e-mail nenhum, mentiu para mim. Só montou o Instagram e me passou. Aí eu falei com as minhas amigas próximas, que já tinham visto eu participar desse trabalho dos voluntários aqui no Brasil, que eu compartilhei nas minhas redes sociais, e embarcaram comigo. Aí não tinha doador nenhum, então a gente fez 10 kits, e esses 10 kits foi basicamente minha doação e de uma amiga minha. A gente doou 10 kits de breakfast, então foi um bagel, um café, meia, luva e kit de higiene, tipo papel higiênico e tal, que eu conversei com o Luiz Felipe, perguntei o que ele achava que a gente precisava doar e tal, e pedi um overview do que, como foi fazer isso aqui no Brasil. Aí ele falou, primeiro você precisa mapear os lugares, uma vez que você tiver mapeado os lugares, você precisa perguntar o que eles precisam, e depois que você souber onde você vai distribuir o que eles precisam, você começa a chamar as pessoas e, enfim, decide quantos kits vocês vão montar.
Aí eu mapeei lá o centro, que era onde tinha uma população maior de rua, e a gente entregou 10 kits. Foi isso, a primeira ação foi assim. Tem alguma dúvida? O que vocês acham? Pode ir partilhando. Eu tô amando, porque é muito parecido do que a gente faz aqui, né, Bruna? Mas fazer aqui é mais fácil para gente que é brasileiro, né? E ter essa proatividade e essa determinação que você falou, tô aqui num país desconhecido e vou fazer acontecer, né? Então, assim, é lógico que eu espero que a gente encontre pessoas com perfis mais bruninha nesse mundo, né? Até para a gente levar para mais países, mas pode ir compartilhando, sim. Tem várias, né? É questão mais de detalhe, assim, a questão do... Como foi a experiência, por exemplo? Fato. Foi um período longo? Foi um ano, um mês? Eu sou, eu sou muito tipo, vou fazer, vai ser amanhã. E daí eu faço o rolê acontecer amanhã. Então foi, acho que uns 10 dias. Porque eu pensei, o que o Felipe me falou, que, assim, eu já tinha isso pra mim, que é, se você tem uma meia e uma vontade de ajudar, você pode sair e doar uma meia. Ninguém tá falando pra você que você tem que doar 50 kits ou fazer um evento grandioso. Você só precisa ir lá e fazer. E Exatamente. Eu acho que... eu perguntei até nesse sentido, porque a gente tem conversado com vários embaixados. Dá pra ver que alguns embaixadores parados, não indo muito bem. Até projetos pessoais, se a gente pensa muito, fazer algo muito, sai do lugar. Você foi lá e fez com o que você pôde ali, mas você fez logo. Você o que que fez. você acha? Oi? O Rian tá quietinho aí. O que que você acha? Não, eu ia esperar vocês terminarem de falar. Gui, pode falar, depois eu falo. E aí ia perguntar, foi quantas pessoas? A gente fez 10 kits, então a gente conseguiu atender 10 pessoas e naquela época a gente tinha 5 voluntários Brasileiros? brasileiros. A gente atendeu moradores de rua americanos, mas as meninas eram brasileiras. Estadunidenses? Você tentou. Tudo bem. Alice, como você tentou um apoio ao lado dos Estados Unidos? Ou foi mesmo de Brasil? Não, foi mais a comunidade brasileira, porque como eu tenho muito mais contato com eles, e as minhas amigas, inclusive algumas pessoas da comunidade brasileira conhecem o Bem da Madrugada, foi mais fácil de começar por eles. Eles já Legal. tinham uma familiarização maior, ainda mais com esses trabalhos que a gente faz no Brasil. Tipo, a gente sai à noite, entrega comida nas ruas, e é uma coisa que muitos americanos acham que é super perigoso, né? Eu vou ter outras perguntas, mas eu aqui fazer um passo mais. Eu ia perguntar, muito na linha do que o Gui falou também. É muito legal a ideia tipo, abriu meus olhos também, porque eu não tinha pensado por esse lado. Parece que muitas vezes fazer uma primeira ação tem que necessariamente ser algo ambicioso. Você tem que necessariamente fazer algo com uma quantidade mínima muito grande. Talvez a gente conseguir levar isso os outros embaixadores, que é uma questão de começar, até por uma questão de promoção. Se você começa com pouco e a tendência é crescer, né? É Uhum. crescer justamente o que você está fazendo. E é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi essa linha de crescimento? No primeiro vocês entregaram 10 com 5 voluntários. Quanto tempo demorou para fazer o próximo? Quantas pessoas? Quantos kits saiu no próximo? Tá. A primeira ação, ela foi bem mal estruturada. Tipo, eu não sabia exatamente o que a gente ia entregar, eu só sabia que a gente queria sair, que a gente tinha marcado a data e que a gente queria fazer 10 kits. Eu tinha comprado as coisas, desculpa, as coisas pro kit de higiene e montei com as minhas amigas, que a gente morava juntas, e elas super, né, dispostas a ajudar e tal, mas eu falei, eu não sei o que entregar pro kit de alimentação. Então, vamos lá. No dia a gente decide, a gente chega lá e vê o que tem para vender perto e a gente compra. A gente caiu numa loja de bagel que era caríssimo, que tipo, cada bagel era o meu salário. E aí Não, as deixa eu meninas falaram assim, interromper. Que é?
É um pão redondo, assim, que parece um donuts, só que ele é salgado e daí você corta e passa alguma coisa no meio. Acho já. Eu não sabia. Deixa eu ver se tem aqui. E aí a gente comprou. Eu falei assim, amiga, compra, porque eu vou doar, independente do valor que seja, a gente vai fazer 10. E eu também não sabia como que te comprava café para fazer em grande quantidade. E calhou que no dia eu fui numa festa de criança e eles tinham comprado um negócio de café de Starbucks. E lá eles têm tamanho grande para viagem. Aí eu falei, vou comprar também, e foi assim. O Felipe já tinha falado pra gente postar, tirar bastante foto, que ele queria que a gente postasse depois no Instagram e fazer com a camiseta. Então, eu encomendei, sei lá, acho que foram 10 camisetas, e vendi para as meninas que iam participar da ação, e deixei algumas de estoque. No começo, foi assim, a gente não sabia como fazer, a gente não sabia nada, mas a gente fez. Para a segunda ação, a gente decidiu, vamos fazer com recorrência mensal, que foi o que o Felipe tinha sugerido também. Ele falou assim: vamos fazer todos os meses, porque eu quero que as pessoas lembrem que vocês estão indo às ruas todos os meses. E logo na primeira ação, quando a gente postou os rios, as meninas compartilharam e tinham pessoas que tinham pequenos negócios que seguiam elas. E chamaram, eu gostei muito de fazer esse tipo de trabalho no Brasil, quero doar para a próxima ação. Quando vai ser? E a gente não tinha data ainda, mas como a gente decidiu que ia ser mensal, a gente criou um grupo e falou, quando vai ser? Vai ser tal dia. Então, beleza. E aí, daí em diante, a gente começou a fazer todos os meses. Eu tenho as métricas, mas assim, a gente começou com 4 voluntários, aí depois foi 3, 2, 1, 2, mas todos os meses a gente estava, todos os meses a gente tinha doação de itens, faltava às vezes voluntários, mas não faltavam itens, e a gente não conseguia muita doação de dinheiro. E aí, quando chegou, a gente bateu um ano, a gente começou a receber umas voluntárias muito proativas, assim, uma galera mais participativa e começou a chamar muitas pessoas. E essas pessoas que começaram a entrar para o projeto começaram a dar ideias. Então, vamos fazer um evento com, sei lá, tipo, com um tema. Vamos fazer um com 10, vamos fazer uma meta que a gente vai ter que entregar 100 kits. Vamos fazer. E as pessoas que iam trazendo as ideias, elas iam. Eu acho que isso foi notificação de baixaria de Acho que notebook, hein? também acho, também acho. Porque ela tinha acabado de ligar e acho que estava sem bateria. Ela tipo, Era que eita! foi mais ou menos isso. Acho que já volta. A minha dá isso às vezes, viu, gente? Quero fazer reunião e não. É muito legal a história, né? Você vê que poucas pessoas, né, Gui, tem essa proatividade de falar, vamos fazer acontecer e ponto. Né? Então, mas ele tá enfrentando uma situação parecida. Tá com um pouco de pessoas lá. Sim, sim. Inclusive, a Bruninha mandou mensagem que já ela tá voltando, foi isso mesmo. Eu acho que Inclusive, eu quero fazer uma reunião com ele, Guia, que eu não consegui assistir o vídeo ainda, então eu vou assistir, fazer uma reunião com ele, que a proposta do Somando é a gente doar os kits e ele pôr o povo para participar, né? 3, 4, 5. E o que a Bruninha falou é o que eu tenho insistido nas embaixadas. Por exemplo, eu te coloquei na de Ubatuba, que tá o Felipe. Eu tive umas reuniões com ele por fora, eu tenho falado bastante com ele. E aí ontem ele falou, Pri, eu queria... Aí eu falei, não, deixa que eu faça o material. Participei de uma reunião com ele. Ele já tem patrocinador para a ação. Já vai ser dia 12, vai ser do 9. E, ele já movimentou tudo. Já tem a data, ponto. O que eu tenho batido na tecla com a Eide de Boa Vista é isso. Ela está há um ano quase enrolando uma data, gente. É desde agosto do ano passado. Não. É que quer ou não. Agosto do ano passado. Tá fazendo. Sim. Tá assim, dando uma freada, mas assim, só preciso de empurrão de volta. Sim. Aí de questão particular dela que. Não, então é que ela não é proativa nesse sentido, né? Ela é procrastinadora. Porque eu falo para ela, Eide,
eu falei, Eide, se não marcar a data, não vai. Eu sei porque aqui em Campinas a gente começou do mesmo jeito que começou todas. Isso que é muito legal no Bem da Madrugada, porque o Bem da Madrugada oficial começou assim também. Luiz mais 2 amigos no posto de gasolina. Vamos achar um trem para doar. E fez o negócio acontecer. E depois vai reestruturando. Sim, é um amigo, uma pessoa de confiança ali. É que você fala, vamos estar junto todas? Beleza. Aí quem colar mais está no lucro. Sim. Bom, véio. Sim. E a Rianzinho, pode falar. É uma coisa legal que eu achei, uma coisa interessante que eu achei que ela falou, que a gente podia adotar mais pra frente, ou discutir adotar. Bruna, só já comentando as coisas que você tinha falado até então, essa ideia que ela falou que deram de meta parece interessante até para trazer uma expectativa realista já de cara pros embaixadores. Se a primeira meta deles for ter, igual a Bruna, vamos pôr 5 voluntários, 10 kits. Se eles baterem essa meta, se eles souberem que essa é a meta, que eles têm que bater na primeira ação, talvez seja um motivador eles conseguirem mais do que isso. Eles já vão se sentir, e se eles chegarem perto, também, você chegou perto da meta, sabe? E aí a gente vê como se dá esse crescimento e tentar estabelecer essas metas. Talvez fosse algo interessante para motivar. Acho que a meta é uma faca de dois gumes, né? Pode também servir para desmotivar casos. Caso por caso. Que nem ela falou, ela, poxa, ficou um tempão fazendo com pouco voluntário. Eu peguei aqui, enquanto eu estava reconectando, eu peguei a nossa planilha de controle. E aí aqui eu tenho certinho quantos voluntários e quanto a gente arrecadou em cada ação. A primeira ação a gente teve 6 voluntários, eu falei 5, mas foram 6. A gente teve de arrecadação em dinheiro $145 e a gente fez 10 kits. E esses $145 foram, tipo, meus, e com $145 a gente fez 10 kits, que na realidade no Brasil, que a gente sabe que precisa de mais. Aí, da segunda ação, a gente teve 6 voluntários, $50 de doação de dinheiro, a gente atendeu 10 assistidos, mas a gente teve todas as doações de kit. A gente não precisou desembolsar a caixa. Aí, na outra ação, a gente teve 3 voluntários, $70 em doação e atendeu 12 pessoas. Aí, a gente, na próxima ação, teve 8 voluntários, $120 de doação, atendemos 27 pessoas. Depois, a gente teve 5 voluntários, $240 de doação e a gente atendeu 30 pessoas. E depois a gente teve 11 voluntários, 168, atendemos 50 pessoas. Então, a gente foi numa linha crescente. A gente começou com 5, aí aumentou tanto o número de doação quanto o número de voluntários. Mas o número de voluntários, ele é mais volátil. Então, tinha mês que a gente tinha muito, tinha mês que a gente tinha pouco. Inclusive, a última ação teve, 4. É uma coisa muito mais volátil do que o valor que a gente arrecada. E aí, hoje... O microfone do todo. É o microfone. Eu tenho que ver, eu não sei o que acontece. Gosto assim, mal. Eu percebo que aí a voz de vocês abafa tudo, não consigo. Pensei que tava chovendo aí. Hoje a gente tem o CNPJ, porque foi assim, a gente colocou uma meta no ano passado, que foi tirar o CNPJ. E para tirar o CNPJ, a gente não conseguia fazer só a gente precisava de uma assessoria. A assessoria cobrava $3.000. A gente montou uma vaquinha online e colocou lá, vamos precisar de $3.000. Se você for doar, você doa por lá. E aí a gente fez venda de camiseta e a pessoa que comprasse a camiseta tinha que pagar pela vaquinha. Aí a gente fez rifa, a pessoa que comprasse a rifa tinha que pagar pela vaquinha. E aí chegou no final, uma doadora super generosa doou 50% do valor que estava faltando. Então a gente ia sempre divulgando, a gente tem essa meta, a gente bateu 10%, vamos postar no Instagram. A gente bateu 20%, vamos postar no Instagram. A gente bateu 30%. E assim a gente foi atualizando. E as meninas mesmo que estavam no grupo, que fizeram parte de todo o histórico, ligavam para as amigas e falavam, tô super chateada, eu não consigo bater a meta, não sei o quê.
sendo que a meta foi criada por nós, né? E hoje a gente tem o CNPJ, a gente acabou de ser nomeado como uma das ONGs que foram beneficiadas por um award do Starbucks, porque todas as nossas ações, praticamente, a gente tem a parceria com o Starbucks, mas eles doavam na época só café e chá e tal, e agora eles doaram $2.000 para a gente. A gente vai fazer o Dia do Bem, e por que a gente vai fazer o Dia do Bem? A gente está procurando parceiros que são small business. Então, a gente tem diversos calls com pessoas diferentes, seja americano ou brasileiro, e a gente já conseguiu doação de small business diferentes de cerca de $1.000. Hoje, mensalmente, a gente pode dizer aí que a gente recebe cerca de $1.000 em doação em dinheiro, porque as pessoas deixaram de doar itens. A gente coloca lá, doe $8 e compre um kit para um assistido. E a gente recebe mais doação em dinheiro porque estava dando muito problema de logística. Aonde que a gente vai buscar, quem que vai buscar, como é que vai fazer. E no final a gente tinha essas confusões aí. Acho que é isso. Respondi a pergunta, Ria? Legal, O legal. small business é o microempreendedor. Desculpa, é que eu. Sabe Assim, tem aquele bicho que te pica, assim, que você fica meio português, meio inglês, você fala, não, é que é português. Não, se aqui no Brasil tem até gente que já fala assim, imagina morando nos Estados Unidos. Não, mas pode perguntar, porque às vezes eu falo e eu penso que todo mundo sabe o que eu tô falando. Não, Ô, dá Bruna, pra entender tranquilo. só fazer uma perguntinha para eu não perder. Vocês já fizeram a camiseta do Dia do Bem ou ainda não? Já, a gente mandou a arte. Ah, legal, legal. E a pessoa que faz é uma brasileira também. Ela vai fazer um preço melhor pra gente. E a gente vai fazer 50 inicialmente. E quando vai ser, Bruna? Vai ser no dia 20 de agosto. 20 de agosto, só para eu marcar aqui. E a gente vai fazer, não vai ser igual aqui, que tipo, a gente atende as crianças no Dia do Bem. Ah, legal. Vai fazer uma corrida, e depois da corrida a gente vai se reunir e vai ser uma festa, tipo uma festa assim. E aí vai ter vendendo cachorro quente e hambúrguer. Para participar da corrida, a gente cobra $30 e no valor de $30 está incluso a camiseta e a medalha. E por cada venda aí a gente consegue $11. E lá no dia, pelas vendas do cachorro quente e do hambúrguer, a gente vai conseguir, sei lá, a venda de $2 a cada item vendido. Não sei quanto que a gente vai conseguir tirar. Depois do Dia do Bem, a gente vai pegar o valor arrecadado e vai destinar para uma instituição que ajuda a criança, porque a gente tem essa dificuldade que eu mencionei no início. Todas as instituições de caridade funcionam da segunda a sexta, das 8 às 5. E ninguém consegue ir da segunda a sexta, das 8 às 5. Então a gente vai fazer no final de semana, arrecadar e depois destinar. E aí, quem sabe, vai um grupo, né, que pode ir das 8 às 5 no dia de semana levá-la para as crianças. Legal, legal. É que eu, na verdade, não consegui participar das reuniões de vocês, mas seria maravilhoso se a gente fizesse Bem Street Run, que é aquela corrida do bem que a gente tem. Você conhece? A gente tem uma corrida incrível, incrível, incrível. E a gente queria muito girar ela, e ela não aconteceu ainda. Eu já tive um time para fazer isso, e aí, como é todo mundo voluntário, o pessoal acabou desistindo. Mas vocês já montaram todo o material, né? Já divulgamos, já montamos. Não, então, não tem problema, a gente faz como Dia do Bem, mas daí... Se você tivesse participado da reunião, na primeira reunião que eu te coloquei, você deveria ter sugerido, e aí agora a gente já tem. Então, porque daí qual era a ideia? A gente levaria tanto o Dia do Bem como o Bem Street Run, as duas, né? Que essa corrida a gente fez na época da pandemia, e qual que era a ideia? Você recebia o kit, pagava a inscrição lá, recebia o kit, daí você corria e marcava no seu celular. Então, a gente teve várias lives com profissionais, dando aquecimento, muita coisa legal. E aí você corria, marcava e mandava a pontuação. Você tinha uma plataforma para preencher. Eu lembro. Legal. Foi muito legal. Então, já fica a dica aí que da próxima a gente leva. Mas se vocês precisarem de alguma ajuda também... e eu tinha perguntado do Dia do Bem por causa da logo do Dia do Bem, né? Vocês criaram outra ou não? É a mesma? A gente teve que criar, porque a Pri falou que ia montar e não mandou.
Jesus amado, é porque sou eu que faço essa artezinha aí. Então, posso montar o logo? A Pri me chamou. Posso montar o logo? Falei, claro, com certeza. Rodrigues. Aí eu não recebi o logo, aí a gente fez o nosso logo lá. Então tá. Não tem problema. O importante é fazer e vai ser legal. E vai ser porque, legal. tipo assim, lá as meninas, elas são mais proativas. Sim. Então, se eu falo para elas assim, para tudo que você está fazendo, porque a gente vai receber da embaixada um logo, aí para tudo que elas estão fazendo e não faz mais nada, entendeu? Não. Eu quero estar, assim, como Washington DC, para mim, é uma embaixada que, assim, quando eu vou dar palestras nas universidades, eu sempre uso como referência, né? Porque isso cresce os olhos das pessoas para entender que, assim, a gente não está só no Brasil. Não sei se você tem essa visão, Bruninha, que eu acredito que sim. É muito comum vir projetos sociais de outros países estabelecer aqui no Brasil, né? Ou o Brasil, o que ele faz? Ele pega um time de voluntários, ele vai lá em outro país, faz o voluntariado, traz todo mundo de volta. Existem esses dois cenários. É muito raro as ONGs que conseguem estabelecer o microfone do Guilherme. É de fato. Já até percebi, né? Assim, e é difícil, né, Bruninha? De fato, uma ONG tem um braço lá fora, uma ONG brasileira, né? Tanto que eu estou fazendo uma pesquisa agora, o Ian é de Relações Internacionais da USP, tá? E a gente está fazendo uma pesquisa com o pessoal da empresa Júnior. E eles não têm nenhuma ONG que eles atendem para a parte internacional. E eu falei, que legal, a gente já tem Washington DC, que é lindo, né? Faz ações todos os meses. As meninas são super engajadas, o jeito que elas fazem parece que é muito fácil, muito simples. A gente sabe que não, né? Eu sei disso, tô aqui, né? Precisa ter noção. Eu sei. Os últimos meses desistiu, assim, todos os meus braços lá, todo mundo. Eu sei, a Débora falou comigo quando ela contou da situação dela e tudo mais. E eu falei, Débora, por favor, não larga, não. Foi isso. E, tipo, porque tinha muita gente já no grupo, desde o começo, quando a gente estabeleceu, eu falei, vamos montar um grupo. E quando eu saí, que eu vim para o Brasil, eu falei, vou precisar de ajuda, mas eu identifiquei que eu estava ficando muito sobrecarregada porque eu fazia tudo. Então, eu precisava de alguém que fosse cuidar de mídia social, que é uma parte muito importante. Eu precisava de alguém que fosse cuidar da parte de logística, que também é muito importante. Mas eu também precisava de outras pessoas que fossem cuidar de coisas genéricas, porque se as pessoas mais importantes existissem, eu ia ter que colocar essas pessoas para rodar. Sim. E aconteceu exatamente o que eu esperava, mas com quem eu menos esperava, que é a embaixadora do projeto. Ela falou, vou desistir e tal. E eu participo de um grupo de voluntariado no banco, e no banco é por projeto, então não tem um embaixador, tem o coordenador de evento. Então, cada evento voluntário tem um coordenador. Aí eu estabeleci isso com as meninas. Eu falei, então vai ser isso, cada ação é alguém que vai coordenar. Eu não posso estar aí, mas a gente vai fazendo calls semanais, e aí vocês me atualizam o que precisa e tal. Porque elas são muito engajadas, eu acho que elas estão vendo que o projeto está em expansão, e a gente tem sempre esses calls, o Felipe entra, você entra e todo mundo fala. Elas se sentem parte de algo maior, e eu acho que a frustração que a gente tem quando a gente vai para fora é, no Brasil eu podia trabalhar na minha área, no Brasil eu podia fazer o que eu quisesse, e aqui eu só posso ser babá, aqui eu só posso ser empregada doméstica, então eu estou fazendo parte de uma coisa maior, onde eu posso de fato, ajudar com aquilo que eu sei, e ninguém está esperando que eu vou ser, tipo, a melhor, ou que eu vou ter visto, ou isso ou aquilo. E isso ajuda, sabe? Que legal, que legal. Eu quero estar mais próxima de uma das minhas metas, e por isso que eu também queria essa reunião com você, porque a ideia é que até a gente abra outros braços, né, para os Estados Unidos mesmo, e fazer tudo isso acontecer, né, Bruninha? Porque eu acho assim, as meninas estão engajadas e a gente não quer que isso termine, né? A gente quer que... E eu sei que você acaba ficando sobrecarregada, então a gente vem com o time de expansão, inclusive a gente... O Gui, teve ontem ou não? É que ontem eu tive que sair das reuniões. Teve ontem com as meninas ou não? De Washington, a reunião? Estava no nosso calendário de ontem. Eu acho que era eu, hein? Não. Era com as meninas mesmo. Ou era com a Bruninha. Não, acho que ela tá falando com você?
Então, eu acho que era comigo, na real. Ah, então tá. Aí, Bruninha, seria legal você convidar o time todo, quem estiver te ajudando, porque qual que é a ideia dessa reunião, tá, Bruna? Já vou até te adiantar. A gente tá como somando mesmo, trazendo os embaixadores mais próximos, né? Por quê? Porque a gente sabe dessa dificuldade dos embaixadores, né? E eu agora, falando com você, fica muito visível para mim. E essa reunião era uma reunião que eu já tinha pedido para você há algum tempo, por quê? Porque a gente quer assim, a gente sabe que fica pesado para você e a gente tem um time que pode te ajudar também, né? Então, assim, com outras demandas. Então, a ideia que a gente está tendo é de ter reuniões com várias embaixadas e entender a que ponto que está, de quanto em quanto está fazendo ação, quais são as dificuldades de fato, para que a gente, como somando, consiga ajudar, né? Então, depois, se você quiser daí convidar as meninas para participar, vai ser bem legal. E até para elas motivarem também, né? Ver que tem um time por trás que está dando suporte para elas. Mas isso elas sabem, eu sempre falo. Tipo assim, desde o começo a Débora falava, eu tô com dificuldade, coisas bobas, tipo, quando teve a transição, as meninas começaram a comparar. Porque a Bruna fazia assim, a Débora tá fazendo assado, eu não tô achando legal, eu tô achando isso. Aí fala com a Priscila, porque a Pri tomou a direção aqui no Bem depois de outras pessoas, eu tenho certeza que ela já passou por isso. Aí quem tava cuidando de mídia social era a Lari, e ela, tô tendo dificuldade, não sei como fazer. Eu falei, fala com a Priscila, porque ela cuida do Instagram do Bem de Campinas, e o Instagram do Bem de Campinas, a gente tá vendo o número tá crescendo e tal. Não tem a mesma quantidade do Bem oficial, mas a gente tá vendo crescer. E eu acho que ela te procurou, fez o grupo. Procurou, a gente fez uma reunião. Eu sempre conecto elas com as pessoas aqui que eu sei que estão fazendo as coisas que elas estão fazendo lá. Porque eu também não posso fazer por elas tudo, nem sei fazer. Sim. Não, é legal. E a gente vem com esse time para isso também, né, Bruninha? Para te dar esse respiro, né, para te ajudar e ajudar a embaixada como um todo, né? Porque a gente não quer que amanhã ou depois, por elas não sentirem esse suporte, né, acabam desistindo. Isso a gente está fazendo no Brasil e a ideia. Por quê? Porque eu percebi que as embaixadas internacionais, para você ter noção, a única ativa hoje é Washington DC. As outras não conseguiram girar porque elas não tiveram esse suporte que a gente quer montar agora. Então, eu vim desde outubro do ano passado montando esse time de expansão e ele está crescendo. Entrou mais 2 pessoas antes de ontem, que ainda nem os meninos nem sabem ainda, e que vem para auxiliar esse projeto. Um, inclusive, mora na Noruega e eu não tenho dúvida de que já vai levar o projeto para lá. Então, assim, a ideia é a gente dar o suporte para o time como um todo, né? Para os embaixadores e para a equipe de embaixadores mesmo, para a gente tentar fazer girar de uma forma melhor e mais consistente. Né? Alguém ergueu a mãozinha? Gui, pode falar, Gui. Era uma perguntinha só, né, Bri? Né? 15 minutos a pergunta. Tem que puxar a orelha dela, porque quando eu deixo ela falar, eu não consigo falar mais nada. Vamos lá, eu tenho bastante coisa. O foco aqui é mapear Washington. Então eu quero saber. Putz, a câmera agora não quer me ver mais. Mas eu queria saber a relação de vocês com o público brasileiro e o público americano, é isso. Termo correto. Mas vocês chegam a se relacionar com o pessoal estadunidense? Ou vocês é mais o grupo brasileiro que se apoia mesmo, um pouco de fora? Tem sido isso? Como foi esse choque? Se teve quando começou? Como que... Tá, a gente tem os dois. Eu diria que 80% é brasileiro e 20% americano. A gente tem o apoio deles, mas que são engajados e ativos são brasileiros. E de que forma os americanos ajudam? Os nossos voluntários, muitas brasileiras são casadas com americanos. Então, elas levam os maridos para as ações. E muitas voluntárias têm amigos próximos que são americanos, então levam para as ações. E essas pessoas, elas espalham, tipo, fui no projeto, achei legal e tal.
E aí alguém do grupo deles doa, mas eles não são tipo assim, eles não vão ativamente nas ações e tal, eles fazem menos a parte mão na massa, mais a parte de financiar, tipo, vou doar 300, vou doar 1.000, eles doam, eles são mais generosos, mas eles não participam tanto na parte operacional. Você acha que rola aí certa, como posso dizer, qual você acha que é a razão de não ter participação? Por exemplo, É que eles poderia são ser uma... ocupados, Oi? eles são muito ocupados. Eles têm muito pouco tempo para passar, tipo, com a família, e aí o tempo que eles têm para passar com a família, eles vão passar com a família, e eles já se sentem bem consigo mesmo doando financeiramente. Talvez seja natural, talvez. É. Aqui a gente quer também. Querem... Mas eu acho que é algo a ser estudado, interessante. Não, bacana. Quantas pessoas tem no núcleo duro da sua embaixada? Tipo, aquelas pessoas que estão ajudando na organização. Não só indo no voluntariado mesmo. Deixa eu ver aqui. O Gui, só aproveitando enquanto a Bruna ali, eu acho que uma questão ligada a isso que a gente pode estudar é justamente, tipo, no caso da Bruna, tem muito a ver com o ritmo de trabalho, a sociedade estadunidense funciona de um jeito que, sei lá, se a gente for para um outro país desenvolvido como a França, a Alemanha, que também tem uma galera com dinheiro, mas tem um ritmo de trabalho mais leve, menos. Enfim, as pessoas lá trabalham menos até por questões de legislação. Talvez caiba a gente fazer uma análise dessa. Quando a gente tiver uma embaixada de exemplo, ou olhar outros voluntariados, passar para a galera da empresa júnior estudar como uma demanda nossa, e ver isso. Tentar entender se é uma questão cultural, se é uma questão de países desenvolvidos, para a gente entender Ou se. também se tem até aquela hipótese de ter como que é a relação entre brasileiros e país. Eles veem o brasileiro, de repente tem aquela talvez até uma vergonha de tipo, poxa, ser o estrangeiro no meio, né? Ele vai ser o estrangeiro no caso, né? No meio do brasileiro. Concordo com tal. Mas, e aí, quantos? Uma ideia. 12. 12. E respondendo à pergunta, assim, tipo, eu acho que não discordo, mas não concordo É com os teus, totalmente. né? Que assim, Pequena parte. não é você ser brasileiro e você ter um relacionamento com eles, é você ser um ser humano e você olhar para as pessoas de forma que com empatia. É isso que você precisa falar para todo mundo que vai estar na frente, seja com francês, com alemão e tal, porque o que eu percebo é assim, as pessoas têm o desejo de ajudar, mas elas não têm a oportunidade ou alguém que vai com elas. Daí se você fala assim, tem alguém ali na rua que eu conheço e, poxa, tá bem frio, você, sei lá, tipo, você não acha que a pessoa precisa, merece um copo de café? Que todo mundo deveria ter um prato de comida e que seria direito do ser humano ter comida na mesa todo dia? Daí você vai engajando esse tipo de discussão com as pessoas, sem falar de onde você é. Tipo, as pessoas vão saber por causa do seu sotaque, mas essas discussões de, olha, você não gostaria de ajudar? As pessoas geralmente querem, elas vão falar, sim, gostaria. Como? Aí você dá o direcionamento, porque elas precisam muito de alguém na frente. Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Eu quero ajudar, mas eu não sei para onde que eu vou. Eu quero ajudar, mas enfim, não sei. Então é você, se você vai, sei lá, se vai chamar mais embaixador, dizer para o embaixador assim, ó, você está indo ajudar alguém que não tem oportunidade igual você. E você precisa convencer outra pessoa de que é uma boa causa você ir lá e ajudar essa pessoa que não tem a mesma oportunidade que você. Que não é uma pessoa drogada, que, enfim, mesmo que for, não está nas suas mãos julgar, porque o mínimo que o ser humano merece é um prato de comida na mesa todo dia. Às vezes a pessoa joga por falta também. Exato, que é uma válvula de escape, que muita gente fala, tipo, para você ver na rua, você não consegue se você estiver lúcido.
fazer uma pergunta. Entre voluntário e recursos, você acha que talvez falte o que você precisa mais? Dois, ou mais recurso, ou mais voluntário? Hoje a gente precisa mais de voluntários que estejam participando ativamente da organização das ações. Organização. E uma coisa que eu fiquei curioso também, como que se deu, desde o começo até hoje, se evoluiu isso? Então, todo o processo de comunicação, no sentido de por onde você chamou as primeiras pessoas, como que isso se espalhou, onde que essas comunidades que você age, por exemplo, é grupo de WhatsApp, você tenta ir nas comunidades brasileiras que estão por lá, ou você apela pelo Instagram mesmo, ou Começou. Desculpa, começou no boca a boca. Então eu falar para as minhas amigas próximas: vou fazer a primeira ação do Bem da Madrugada, vou levar o Bem da Madrugada que eu participava no Brasil. E aí elas têm as redes de contato delas e também foram espalhando para as amigas delas. Coloquei em grupo de WhatsApp e coloquei em grupo de Facebook de brasileiros. E aí recolhi lá uma amostra de 15 pessoas que disseram que tinham interesse, mandei a data, o horário, e dessas pessoas que se interessaram, 6 pessoas apareceram contando comigo. Então, tipo assim, todos os lugares possíveis a gente divulgou. Só que como a gente não tinha nada no Instagram de si, a gente usava o Instagram da Matriz. Tipo, vamos trazer a primeira ação social de uma instituição brasileira e tal, é assim, assado. Aqui tá o Instagram. A gente não pedia muita ajuda financeira para a primeira ação, porque eu queria entrar com o caixa, mas trazer as pessoas para perto e mostrar para elas, assim, é isso que a gente vai fazer daqui em diante. Porque eu sabia que ia acontecer, tipo, naturalmente. Eu participei no Brasil e eu participei de uma ação e eu continuei voltando em todas as ações porque eu acreditava naquilo. Então, quem acredita vai voltar. Você não precisa pedir dinheiro para a pessoa. E eu acho que, assim, se for uma comunicação voltada para pedir doação de dinheiro, você espanta as pessoas. você acha que essa comunicação foi melhorando? Você em outros canais? Hoje em dia é assim, hein? Hoje em dia a gente tem um grupo com 93, eu acho, voluntários e o Instagram. A comunicação melhorou porque a gente tem algumas pessoas que estão cuidando do Insta. A gente tem uma conta paga do bem no Canva, que a gente usa para criar conteúdo, e a gente tem a Pri, que dá suporte para as meninas a criar esses conteúdos. E as meninas são estudantes de propaganda e marketing, são pessoas que estão ali na área de propaganda. E aí elas fazem reels, enfim. Elas têm umas estratégias de tipo, se você postar tal coisa, tal horário, você consegue um reach maior. Se você postar assim, assim, assada. E a forma de comunicação para você atrair as pessoas também mudou. Porque como era eu que fazia tudo no começo, eu pegava várias fotos. Aí eu postava 3 fotos no mesmo dia. E cada foto, tipo, ação número 1, voluntários da ação número 1, kits da ação número 1. E era um engajamento baixo, assim. Mas eu fazia reels. E eu tenho Instagram, e eu sou ativa no meu Instagram. Então eu fazia meio que uma réplica do que eu fazia no meu, só que a comunicação não é igual. Acho que melhorou porque as pessoas estão cuidando disso, não sou eu. O Instagram você sente que dá um retorno legal. O Instagram é a nossa maior fonte de captação de voluntário. Baixadas aí. Só caso que até perdeu o Instagram lá, nem tá usando. Mas é bom. E você acha que, assim, a busca de vocês como que você encontra os brasileiros? Além do Hoje, boca a boca. Como que você tem encontrado aí ao longo do tempo? Como você acha isso? a gente tem os posts do Instagram que tem um reach. Socorro, Deus! Os posts do Instagram, eles
eles são destinados lá, o algoritmo, sei lá o que ele faz. Manda para a pessoa. Então, os voluntários vêm atrás da gente. Então vocês não fazem digamos que uma prospecção ativa aí de... Não, parou já. A gente não precisa mais. A gente só manda no... Assim, a gente tem uma rede, né? E nessa rede a gente tem pessoas, tipo, a gente tem os nossos voluntários, a gente tem os nossos administradores e a gente tem o pessoal de mídia social. E aí nessa rede a gente joga um comunicado e as pessoas mesmo se espalham. Você não acha que talvez precisaria fazer para poder recuperar, conseguir vários que você sabe? Então, a gente precisa sim, só que a gente precisa de alguém que esteja lá fisicamente. Eu trabalho, tipo assim, eu trabalho pra caramba, eu trabalho em banco, terça e quinta eu chego em casa 10 horas da noite, então eu não tenho esse tempo para dispor. E quando eu vou lá, eu faço questão de ir para DC, participar da ação, falar com as pessoas, mas ter alguém na embaixada, que é o embaixador, que é a pessoa que está tocando, faz toda a diferença. Só para entender essa questão, que eu estou anotando aqui também, acaba que o Instagram ele vai servir, meio que como o Instagram já serve naturalmente, como um mecanismo. Joga esse microfone no lixo. E eu comprei ele recentemente, eu não sei o que eu faço com Meu ele. Deus Se do fosse céu. velho, eu já tinha jogado, né? Mas parece mau contato, tanto que só de você girar Eu nem mexo nele, a minha mesa fica estática. O Instagram ele vai acabar servindo como um meio de prospecção passiva, correto? Isso pela construção de uma rede de voluntários vão compartilhar os posts, aí os amigos e colegas e seguidores dos voluntários vão ver e vão se interessar e vão olhar, e isso tende a acontecer naturalmente, correto? Essa é a estratégia principal. Que não é bem uma estratégia, é o que acontece, vocês estão fazendo certo, não precisem muito além disso. E aí, para as pessoas que querem de fato engajar e participar, vocês vão para o WhatsApp. Quando precisa divulgar alguma informação para toda essa rede de apoiadores. É isso? A gente manda o link do WhatsApp para a pessoa juntar ao grupo. E no grupo a gente manda, tipo, várias mensagens durante o dia, como que vai ser a ação e tal. Que no Instagram a gente não coloca tudo detalhes. Que geralmente a gente faz montagem em casa das pessoas. Sim. E aí as pessoas se sentem confortáveis em colocar o seu endereço para todo mundo ver. Sim. Essa estrutura do grupo de WhatsApp, como funciona? Só algumas pessoas, assim, só de curiosidade até, mas que pode ser útil. Só algumas pessoas podem mandar mensagem, todo mundo que está lá pode mandar, vocês controlam isso? Todo mundo pode mandar. E vocês têm quantas pessoas mesmo? 80 e poucas, você falou no grupo? 92. 92. Certo. Ian, só pontuando, só um adendo aí, eu nem ergui a mãozinha, peço desculpa. Eu acho que segue mais ou menos o padrão de todas as outras embaixadas. Então, o contato sai de Instagram. A diferença é que a gente, por exemplo, Campinas, o que eu fiz? Eu já criei um link no próprio Instagram, do qual eu nem preciso passar o grupo do WhatsApp. A pessoa já clica lá e já entra. Então, todo dia tem gente nova entrando para poder conhecer o grupo. E aí eu acho que todas as embaixadas é padrãozinho desta forma, né? Ô, Bru, deixa eu só te fazer... Ô, Rian, você tem mais alguma continuidade nisso? Deixa eu te fazer uma perguntinha curiosa, pode ser que seja... aquela famosa pergunta, parece que é tão óbvio, mas não é, né? A gente sabe que Brasil, os números pós-pandemia de pessoas na rua, cresceu absurdamente, né? É óbvio que os censos ainda estão tentando dar aquela segurada, mas a gente que está ali na rua, a gente vê, né? Uma esquina que tinha 3, agora tem 20. E você percebe se isso aconteceu lá? Então, lá, as pessoas podem ser que sim, mas o governo dificultou o nosso acesso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a limpeza de lugares onde tinham muitos moradores de rua, e aí eu percebi que, na verdade, teve uma redução da quantidade. Não porque eles saíram das ruas, mas porque agora é mais difícil a gente chegar até eles.
Tipo, que é o que mais ou menos o Brasil está fazendo, né? Vamos tirar todo mundo que estava junto e vamos colocar cada um num bairro, né? Meio que vamos Isso. disseminar para vamos espalhar para o pessoal achar que tem menos. É difícil de você ter ajuda mensal, assim. Sim, sim. Legal, legal. Bom saber disso. Bom saber disso. Rian, Gui, vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que da minha parte foi bem produtivo. Ô, Bru, queria até pedir uma gentileza. Se você puder me colocar no grupo de voluntários, eu acho que eu não estou, tá? Vou ficar lá tipo o Luiz, só para ir acompanhando mesmo. Por quê? Porque como a gente quer ajudar vocês de uma forma melhor, eu vou estar mais ativa lá com as meninas, tá? No nosso grupo lá, os que ela me colocaram, vou tentar participar mais das reuniões, vou colocar como estar presente em todas mesmo, para ver se eu consigo ajudar mais, né? E até trazendo, né, novos espelhos, às vezes nem só de Campinas, mas, por exemplo, Ribeirão Preto está fazendo coisas muito legais que está dando certo, e aí, às vezes, opa, dá para replicar isso lá. Tá, é óbvio que a gente sabe que... Ah, obrigada. A gente sabe que é muito mais regional, né? Mas que às vezes faz alguma coisa que deu certo aqui e dá lá também. Ian, pode falar. Também, Bruna, você comentou no começo que vocês têm um manual que vocês desenharam e tal. Eu acho que seria legal se você puder mandar para a gente, tanto esse manual como outros controles, planilhas, documentos que vocês tenham produzido que você se sinta confortável em compartilhar. E expandindo nessa ideia, até, Pri, veio na minha cabeça agora, se a gente tivesse uma ala do Notion ou algumas pastas, onde a gente coletasse todos esses documentos, esses mecanismos de controle, tudo que a gente tem escrito pelas diferentes embaixadas, não só o que a Somando produziu, o que o Bem agora produziu formalmente, mas mesmo planilhas que a galera de cada embaixada organizou por si, e a gente disponibilizar lá, às vezes, como um recurso. Vai ter 5 tipos de planilha diferentes para a mesma coisa, mas aí chega um cara novo, ele consegue olhar 5, se inspirar e criar a sua, ou escolher uma delas para seguir, sabe? Ver como os outros fazem. Legal sua colocação. Deixa eu só te falar, Eu a acho gente que está não. migrando. É um template. A gente está migrando, eu recebi alguma coisa aqui. Eu mandei para a Pri o guia lá que eu falei. Mas legal, legal. Legal, legal. Aí, Rian, na verdade é assim, ó, a gente está migrando do Notion pro Trello. Então, as demandas vão ficar no Trello. E eu já coloquei uma pastinha lá de documentos. E o que eu estou criando? No nosso drive de expansão, vai ser uma pastinha, Bruna, que depois você vai ter acesso também, que todos os embaixadores vão ter acesso. E lá vai ter ofício de doação com leis. E aí a ideia é que a gente pegue leis de lá também. Materiais de divulgação falando do projeto. O Rian é um que vai traduzir esse material para inglês. E a ideia é que a gente tenha tudo lá e todo mundo tenha acesso. Eu preciso de uma arte de infográfico. Vai estar lá. Eu preciso de uma ideia assim, assim, assado. Vai estar lá. Eu preciso de uma ideia de Pix, para fazer Pix, que aqui no Brasil dá super certo. Vai estar lá. Então, vai ser uma pasta específica para os embaixadores ter acesso a tudo. Então, já estamos criando, na verdade, estamos quase lá. Sugestão, não sei, né, se vocês já fizeram, mas o que me ajudou quando eu estava fazendo foi ter o Felipe sempre disponível, que ele me ajudou. Eu ligava e falava assim, ó, caiu aqui o engajamento, eu tô triste, não sei se eu vou fazer o mês que vem. Aí ele, não, você vai fazer sim, você vai levantar a cabeça e vai fazer, eu não quero saber. E ele me mandava template, eu falava assim, eu preciso que nas próximas ações alguém saiba falar a introdução. Ele tinha um template de como introduzir. Eu preciso que na próxima ação alguém precisa falar isso. Ele tinha um template. Então ele não me mandava, tipo assim, 5 documentos e falava, lê aí, tira legal. você achar legal. Que vale para vocês. Era um guia. Sim, sim, legal, legal. Então, e a minha ideia é fazer isso, né? Não é só com o DC. Lógico que o DC a gente precisa traduzir, mas que hoje é coisa mais simples. Mas a ideia é que a gente tenha isso para todas as embaixadas mesmo. A nossa dificuldade maior hoje, Bruna, a gente ainda não tem um time de comunicação como a gente gostaria. Porque a ideia a DC está precisando
A menina de comunicação não está dando conta, não tem tempo. O Brasil faz, né? Como hoje eu mesma, se eu estou em reunião, eu vejo as demandas lá de comunicação e tem algumas reuniões que eu tenho que só esperar o time de engenharia falar. E porque eu sou comercial, né? Então, 2 horas o pessoal falando e 2 horas eu criando arte. Para Salvador, para Ribeirão Preto, para tudo que é lugar. Aqui Brasil. Então, a ideia é que a gente tenha pessoas na comunicação que consigam fazer isso. Sobrou um tempinho, corre lá e faz uma arte. Porque a gente já montou umas demandas assim, né? Então, a ideia é ter isso organizado para poder ajudar de melhor forma todas as embaixadas. E para mim, virou prioridade, tá? Com a mãozinha ali, fazer o que o Luiz fazia, tá? O Lu hoje ele não consegue fazer tudo isso, ele tá bem ausente, assim, cuidando de outras partes. A Pri também tá pegando uma parte e eu tô pegando mais as embaixadas. Então eu pego desde as embaixadas que já estão com a gente, estamos reativando aquelas que pararam e trazendo embaixadas novas. A gente tem umas metas agora para correr. Mas de si é uma que eu quero pegar na mãozinha, sim. Então, você vai estar na minha mãozinha sempre. Meu Deus! 2 minutos para acabar o call. Não, para mim a minha já acabou aqui. Minha fala, que falei bastante, né? Mas a ideia é justamente isso. Tá ajudando mais vocês. Eu tenho falado um pouquinho mais com a Débora. E essas 2 últimas semanas, acho que eu fiquei um pouquinho mais ausente. Mas quero estar mais próxima para levar mesmo e deslanchar ainda mais, porque lindo já tá, né? Mexi aqui no microfone, acabou tudo, perdi até a câmera agora, mas tô acompanhando. Foi Rian que pediu. Bruninha, então você, vamos te liberar 1 minutinho antes, porque, gente, ela chegou do trabalho agora, e eu sei o quanto essa mulher trabalha. Eu não tiro o merecimento de ninguém, porque Rian também estuda muito, o Gui corre atrás das coisas o dia inteiro. E eu também. Então, sextou pra gente, né? Por favor. Eu já dormi. Bru, obrigada. Valeu. Gui, obrigada, Rianzinho. Tchau, gente. Temos continuidade aí desse papo. Beijo.